Os super-heróis realmente mostram um aspecto da cultura humana muito significativa. Tanto é assim que sempre ficamos com uma pergunta que ao longo do tempo buscamos uma resposta. Uma pergunta que intriga muita gente. Por que raios alguns super-heróis usam a cueca por cima do uniforme? Não se preocupe com isso, alguém vai te dar uma explicação do porquê. Portanto, você foi avisado. Preparado? Olá galera, Ícone Nerd outra vez. Eu preciso mesmo dar um título para esse vídeo. Caso você tenha tido a sorte de ler os quadrinhos de super-heróis, não importa se é Marvel ou DC ou ainda de outra história. Uma coisa é bem evidente, ou até mesmo chamativa por assim dizer, são os uniformes que tais personagens utilizam em suas aventuras. Tanto nas séries como nos filmes, poucos personagens tiveram suas roupas fielmente representadas como foram mostradas nos quadrinhos. Mas por que isso aconteceu? Simples, era uma roupa fora de moda. Ver aquela roupa num personagem, até que você engoliria isso. Mas quando passamos para o mundo real, a história é outra. Esse é mais um motivo pelo qual essa temática é adaptada. Assim, vamos partir em uma viagem mostrando algumas modas da vida real. Dentes. Muitas vezes, quando vemos em um anime os dentes triangulares de alguns personagens, nem imaginamos como seria se fosse real. Mas a realidade é que sim, lá na Indonésia, eles ainda têm esse costume de cortar ou polir os dentes, para que os mesmos fiquem com essa aparência. E o motivo pelo qual fazem isso é muito simples. Além do fato de se acharem que ficam mais bonitos, assim, com tal procedimento, eles acreditam que dessa forma sua alma está desconectada do corpo. E portanto, com tal procedimento, isso pode ser resolvido. E você, já sabe, se você não achar que ficaram mais bonitos, você é um feiofóbico. Pele. Ao longo do tempo, ter uma pele bonita e saudável sempre foi um sinônimo de beleza e status. Isso também foi verdade no Japão, e foi lá que surgiu um ingrediente que até os dias de hoje faz muito sucesso. O sucesso é tanto que até Victoria Beckham o utiliza. O ingrediente em questão é chamado Uguisu no Fun. O creme nada mais é do que excremento de roxinol Seco. pulverizado, que misturado com água se transforma num creme que é aplicado na pele. Quem usa garante que dá resultado. Portanto, quem disse que merda não serve para nada? Sobrancelhas. Antes, algo que apenas as mulheres cuidavam, mas como os tempos mudaram, até os novos homens estão cuidando delas também. Estamos nos referindo às sobrancelhas, bem cuidada e aparada e estilizada. Mas lá na Grécia Antiga, era a monocelha que reinava. Uma monocelha bem cuidada indicava uma pessoa dotada de inteligência, bem como de pureza. Para isso, aplicavam em cima da monocelha um col preto, para dar aquele destaque no realce. Veias. Caso você viva no planeta Terra, provavelmente já deve ter visto uma mulher biológica que possui em seu DNA o cromossomo X. E quando uma mulher se veste, pelo menos no mundo ocidental, ela utiliza roupas. E claro, em alguns lugares, um decote sempre é bem-vindo. Afinal de contas, que macho homem biológico que possui em seu DNA cromossomo Y não dá uma olhada em um decote generoso? Mas isso também foi diferente ao longo do tempo. Na Inglaterra do século XVII, as mulheres já mostravam decotes generosos, mas tinha um probleminha. A pele branca em uma sociedade de pessoas brancas sempre é bem vista. Isso quer dizer que se você fosse uma mulher e tivesse a pele queimada ou bronzeada pelo sol, você era considerada de classe inferior. Então, para resolver isso, tiveram uma ideia brilhante. As mulheres simplesmente desenhavam veias azuis nos seios para ficarem à mostra ao usarem seus decotes. Agora imagine como deveria ser sexy e estimulante visualmente falando Para os homens daquela época. dar uma olhada em um par de seios cheios de veias, sim, seios veiudos. Dentes. Caso você não tenha assistido, fica a dica, assista. Assistir o quê? O Samurai de Olhos Azuis, uma boa história com uma animação fluida. Quem assistiu vai lembrar da parte em que falam para uma das personagens que ela devia se portar como uma mulher e que esperavam que ela tivesse os dentes tingidos de preto, pois isso é o que alguém queria e gostava. Claro que ver isso num desenho é uma coisa, mas não se preocupe, providenciamos uma foto para que você possa apreciar a beleza de ter os dentes pretos. Ou você é dentopretofóbico? Sardas. Tão
comum como as estrelas no céu são as sardas na pele humana, ainda mais caso tua pele seja branca. E se você for mulher, apenas duas atitudes podem ser tomadas: ou você as esconde ou as deixa à simples vista. Mas existia por volta de 1930 uma outra alternativa. Olhando para tal foto, talvez você pense que se trata de um filme de terror ou algo meio sadomasoquista. O tratamento era bem simples. Gelo seco era aplicado na pele, para assim ir matando as camadas superficiais e ir clareando a epiderme. E se você estiver se perguntando, os outros trecos colocados na boca da mulher, bem como em seus olhos? Isso é algo que até hoje ninguém sabe responder. Você não assistiu. Claro que muitas mulheres ao longo da história do cinema foram ícones de beleza, mas nem sempre foi fácil para elas transformar-se para ter esse reconhecimento. Chapinha! Para quem curte dorama, deve ter ficado extremamente angustiado com as torturas que a protagonista do dorama, a Lição, foi submetida. E tudo isso graças à chapinha, que hoje muitas mulheres utilizam para assim realçar seus cabelos. Mas nos tempos antes da chapinha, a situação era outra. Imagine uma mulher chamando as amigas para ir em sua casa para fazer uma sessão de passar ferro no cabelo. Protetor! Lembra no começo do vídeo quando falamos sobre os uniformes dos super-heróis? Pois este aqui é justamente um dos exemplos. Pode até parecer mais um caso de fantasia de Halloween, mas não é o caso. Esta foto é da década de 1930 e é o resultado de uma tentativa para se proteger dos raios solares. Afinal de contas, você sendo mulher não ia querer ficar com sardas ou pintas resultantes da radiação solar. Só por volta de 38. com a invenção do protetor solar pelo químico austríaco Franz Greyter, que isso foi deixado de lado. Maquiagem. Toda estrela de Hollywood não poderia ser considerada uma verdadeira estrela caso não utilizasse os serviços e produtos desenvolvidos com um único propósito: realçar a beleza. As mulheres conhecem Max Factor, fundada em 1909 como Max Factor pelo seu fundador Maximilian Factorowitz. Será que eu falei certo esse nome? Factorowitz? Que seja. Foi inicialmente uma empresa de produtos cosméticos, fazendo maquiagem nos filmes daquela época. E não foi apenas maquiagem que ele inventou. Hoje isso pode ser chamado de trapizonga. Essa foto em questão é um exemplo disso. Sabe para que isso era usado? Os sets de filmagem não tinham o que conhecemos hoje como ar-condicionado. Portanto, as atrizes não podiam beber água, pois a água estragaria a maquiagem. Para resolver isso, tal trapizonga foi utilizada. Assim, as atrizes ficavam reidratadas. Seios molengas. Todas as mulheres sabem, e os homens também, que quando a idade chega, certas partes do corpo ficam um tanto flácidas. Para resolver isso, cérebros brilhantes foram colocados em funcionamento e desenvolveram Um acessório incrível. Foi em março de 1971, durante a 20ª Mostra Internacional de Invenções, que foi mostrado ao público o sutiã vibrador. Isso mesmo! Esse incrível aparelho foi desenvolvido com a finalidade de desenvolver e fortalecer o seio feminino. Assim, adivinha? Isso mesmo, o seio deixaria de ser molenga. Sei, e você acredita, né? Trombose. Depois de 2019, o mundo mudou. Algo começou a acontecer com uma maior coincidência do que acontecia antes. Mas isso não teria acontecido caso uma tecnologia da década de 1930 ainda hoje fosse utilizada. Estamos nos referindo ao balde elétrico. O objetivo de tal aparelho era melhorar a circulação sanguínea e, portanto, manter a saúde e assim evitar a trombose. Medidor de feiura! Sim, dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Mas e quando você é feio? Para resolver esse problema, um aparelho foi criado. Lembra do Sr. Max Factor? O Sr. Factor também era um inventor. E as atrizes, apesar de sua beleza, tinham as eventuais imperfeições que todas as pessoas possuem em seus corpos. Para resolver esse problema, o Sr. Factor utilizou esse, como posso dizer, troço, trapizonga? Que seja. Com a ajuda de tal equipamento, ele procurava demonstrar o grau de feiura que cada pessoa possuía em seu rosto e dessa forma podia saber o quanto de maquiagem devia utilizar. Claro que você já sabe o que aconteceu. Não deu muito certo. Cabelos! Em filmes ao estilo Matrix e também em alguns desenhos, o estilo cyberpunk, sempre vemos corpos ligados a máquinas por meios de plugs e tubos. Mas sim, alguém teve outra brilhante ideia. Com o sugestivo nome de máquina de ondas, os fãs de Patrulha Estelar vão lembrar desse nome. Também fica a
dica, assista Yushu Senkan Yamato, o dispositivo extremamente sofisticado que pesava apenas 27 quilos e funcionava super rápido. Eram necessárias quase 10 horas sob 27 quilos de ferros de latão escaldante suspensos a centímetros do seu couro cabeludo. E quer saber o porquê disso tudo? Naquele tempo, ter os cabelos lisos não era muito agradável visualmente, e assim, com a ajuda da máquina de ondas, um cabelo cacheado seria alcançado. Ou seja, qualquer semelhança com Brainiac é mera coincidência mesmo. Chapéu. Poucas vezes vimos o Batman enfrentar o Chapeleiro Louco. Uma exceção foi o seriado da década de 1960 do Batman. Visando não julgar uma mulher pelo seu rosto, mas sim pelo seu corpo, alguém teve uma brilhante ideia. Por que não colocar um chapéu em cada uma delas para que seu rosto não fosse visível? E assim, você pode apreciar o resultado. Tal foto provém do Reino Unido. Isso era por volta do ano de 1936. Impressão minha, ou quem teve essa ideia de esconder o rosto das mulheres era rostofóbico. Máscara. O que seria de um super-herói sem a sua máscara? É uma parte do seu uniforme fundamental para assim preservar sua identidade. Como Robin diria, Santa Máscara Batman. A foto em questão é de 1928, mas a funcionalidade dessa máscara não é proteger a identidade da pessoa. Ela tem um objetivo mais simples, proteger o rosto dos raios solares, bem como das picadas de água viva. Como você viu, o ser humano é realmente uma caixinha de surpresas. No futuro, aqueles que lá estiverem vivos, ao olhar os registros que deixaremos, que visão eles terão disso? Uma coisa é certa. O mundo mudou. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Se você Gostou do conteúdo? Considere se inscrever no canal. É grátis. Isso nos incentiva e ajuda a continuarmos. Estamos chegando aos 200 inscritos. Lembre-se. Never give up, never surrender. Fim de transmissão.